Quando a história pulou dias inteiros e o mundo seguiu em frente. Você já imaginou olhar para o calendário e descobrir que uma sequência de dias simplesmente não existiu? Isso não é metáfora. Aconteceu em países inteiros, por decisão política e por necessidade astronômica. Neste vídeo, 3 episódios reais mostram como um ajuste de datas mexeu com trabalho, fé, contratos e memória. A manhã que pulou 10 dias. Em certos lugares da Europa, gente comum foi dormir com a certeza de que o dia seguinte viria no ritmo de sempre. Só que o papel do calendário decidiu diferente. Você consegue imaginar acordar e descobrir que uma parte do mês foi arrancada. Não foi lenda e não foi truque. O problema começou bem antes, no modo como o calendário juliano tratava o ano. Ele marcava o tempo com uma pequena folga, um erro que parece insignificante em uma semana, mas cresce em décadas. Quando a folga vira dias inteiros, datas ligadas às estações deixam de bater com o céu. O termo técnico para isso é desvio do calendário, que na prática significa o equinócio, aquele ponto do ano em que dia e noite ficam parecidos, chegando cada vez mais cedo no calendário. Festas religiosas e rotinas agrícolas não dependem de papel para acontecer, mas a sociedade depende de papel para combinar feriados, impostos, viagens, feiras e promessas. A correção veio pelo calendário gregoriano. Em 1582, o ajuste foi aplicado cedo em partes do mundo católico e o impacto foi direto. 10 dias foram pulados de uma vez no mês de outubro. Em termos práticos, uma noite virou ponte para outra data. Quem tinha pagamento marcado, aluguel a vencer ou prazo de entrega sentiu choque como se alguém tivesse mexido na régua do tempo. Os relógios continuaram marcando manhã, tarde e noite, mas a contagem oficial deu um salto. A pergunta que aparece na hora é simples: quem fica com esses dias? A resposta é dura: ninguém fica. Eles só deixam de existir na contagem, porque a contagem estava errada. Em cidades onde o calendário impresso circulava em folhas penduradas na cozinha e nas oficinas, o efeito foi quase físico. Alguns calendários viraram lixo da noite para o dia. Escrivaninhas de cartórios ganharam pilhas de registros com linhas riscadas. Um escrivão precisava decidir como anotar uma audiência marcada para uma data que sumiu. Um comerciante precisava decidir se a feira prometida na semana seguinte seria mantida por costume ou por decreto. Para muita gente, a primeira sensação foi de desconfiança. Se o governo diz que 10 dias evaporaram, o que impede de evaporar dívida ou cobrar tributo antes da hora? Esse tipo de dúvida não aparece em livro didático, mas aparece no jeito como as pessoas falam, no silêncio de quem não quer parecer ignorante e no impulso de contar em voz alta para conferir. O detalhe mais interessante não é o número de dias, e sim o efeito dominó. Contratos tinham de ser relidos para entender o que significava vencer em uma data que nunca mais seria chamada por aquele nome. Registros de nascimento e de morte ganhavam um buraco difícil de explicar para quem vinha depois. Muitos documentos passaram a trazer 2 estilos de data, um do calendário antigo e outro do novo, para evitar confusão entre cidades e reinos que ainda não tinham aceitado a mudança. Isso criou um mundo em que o mesmo acontecimento podia aparecer em 2 dias diferentes dependendo de quem escrevia. Parece detalhe de arquivo, mas mexe com a memória coletiva. Quando a sociedade muda a forma de contar, o passado fica com bordas duplas. Para quem viveu, o céu não mudou. Mudou a etiqueta colada no céu. Quando o ano começou em outro lugar. Se a história parasse no salto de 10 dias, já seria estranho bastante. Só que a parte mais curiosa é perceber que o corte não aconteceu ao mesmo tempo em todo o mundo. Por um bom período, países vizinhos viviam em calendários diferentes. Isso não era filosofia. Era logística. Um navio podia sair de um porto com uma data e chegar em outro porto, onde aquele mesmo dia tinha outro nome. Como um comerciante assina um recibo quando a outra parte jura que a data está errada? A resposta foi a convivência desconfortável com 2 modos de contar, até que cada região cedesse. No caso britânico, a mudança ganhou um tempero extra, porque envolveu dias e envolveu o começo oficial do ano civil. Durante muito tempo, a virada do ano em registros legais podia cair em outra época, o que fazia janeiro e fevereiro parecerem pertencer ao fim do ano anterior em alguns documentos. Quando o país decidiu alinhar o sistema ao calendário gregoriano, a correção veio em bloco. Em 1752, 11 dias foram pulados. É o tipo de decisão que parece limpa no papel, mas suja na rua. Almanaques precisaram ser reimpressos. Diários ficaram com lacunas. Contadores tiveram de ajustar prazos. Você já tentou explicar para alguém que o prazo acabou antes do esperado, porque uma parte do mês não existiu para a lei? Circula a história de gente nas ruas pedindo a devolução dos 11 dias.
Não tenho certeza absoluta dessa informação. O que é sólido é que a mudança aconteceu, que o corte foi de 11 dias e que a administração pública precisou redesenhar rotinas para não perder o controle. Um exemplo simples ajuda a ver o tamanho do nó. Pense em pagamento semanal em um canteiro de obras. O trabalho aconteceu, o corpo cansou, a comida foi comprada, mas o calendário encurtou o caminho entre duas datas de cobrança. Para evitar a sensação de confisco, era preciso explicar que não se tratava de tirar tempo do trabalhador e sim de corrigir um erro acumulado na etiqueta. Outra consequência menos óbvia foi a confusão de datas em jornais, cartas e certidões. Quem vive hoje encontra eventos com duas datas, às vezes chamadas de estilo antigo e estilo novo, para indicar se a anotação seguia o calendário anterior ou adotado depois. Isso muda até a leitura de biografias. Um nascimento em fevereiro pode aparecer com um ano diferente dependendo do padrão usado na época. Não é mentira do documento. É o documento tentando sobreviver em um mundo que trocou as regras no meio da partida. Quando alguém diz que um dia foi perdido, o que foi realmente perdido é a confiança imediata de que o papel sempre corresponde ao céu. Depois da mudança, muita gente passou a olhar para datas com cuidado novo, quase desconfiado, como quem confere moeda antes de aceitar. Na vida comum, o estranhamento aparecia em coisas pequenas. Festas marcadas por tradição tinham de ser realocadas para não cair fora da estação. Tribunais e repartições precisavam definir quais datas contavam para multas e cobranças. Em vilas onde o tempo era medido por sino e por colheita, o calendário parecia uma autoridade distante tentando impor um novo desenho. A adaptação veio como quase tudo na história. Primeiro com resistência, depois com hábito e por fim com esquecimento. A revolução que aconteceu em 2 meses. Quando o século XX chegou, ainda existiam grandes países usando o calendário juliano. O resultado era um atraso de dias em relação ao padrão já adotado por boa parte da Europa Ocidental. Isso virou um problema prático em tempos de guerra, diplomacia e comércio internacional. Então veio uma cena rara, quase absurda. Em 1918, o novo governo na Rússia decidiu adotar o calendário gregoriano e pulou 13 dias de uma vez. O dia seguinte, a 31 de janeiro, passou a ser 14 de fevereiro. Você consegue sentir o impacto disso em um diário pessoal. Uma página termina em uma data e a próxima começa quase 2 semanas depois sem que nada tenha acontecido entre uma linha e outra. O efeito mais conhecido dessa diferença aparece em um nome que muita gente repete sem perceber o detalhe. A chamada Revolução de Outubro recebeu esse nome porque ocorreu em outubro no calendário antigo. No calendário gregoriano, ela cai em novembro. Não é um jogo de palavras. É um choque de sistemas. Para quem estudava fora, parecia que o mesmo evento estava sendo empurrado no calendário por capricho. Para quem vivia dentro, era mais simples e mais confuso ao mesmo tempo. Simples porque o cotidiano segue com frio, comida e medo. Confuso porque datas são a forma oficial de dizer quando algo aconteceu, e governos precisam de datas para governar. A transição não apagou o costume de um dia para o outro. Comunidades religiosas e regiões inteiras continuaram usando o calendário antigo para marcar festas e ritmos próprios por algum tempo. Isso criou uma dupla realidade de papel. Jornal podia trazer uma data, carta podia trazer outra, registro de batismo podia trazer uma terceira referência indireta, como a festa do santo do dia. Quando alguém tentava combinar encontro ou prazo, a conversa precisava de confirmação extra. Que dia é esse no seu calendário? A pergunta parece engraçada hoje, mas naquela época era ferramenta de sobrevivência administrativa. Essa história também explica por que biografias, atas e arquivos às vezes apresentam 2 datas lado a lado. Não é enfeite. É tentativa de tornar o documento legível para 2 mundos ao mesmo tempo. Quando você lê um livro e vê uma data dupla, aquilo é a cicatriz de uma troca de sistema. E existe um efeito silencioso nisso. O calendário é uma tecnologia social, uma régua coletiva. Quando a régua muda, o passado não muda, mas a forma de apontar para ele muda. O resultado é que parte da história parece deslocada, como se o evento tivesse escorregado no tempo. Na verdade, quem escorregou foi a forma de nomear o tempo. Depois que a poeira baixa, sobra uma lição bem concreta. Datas não são apenas números. Elas são o acordo que mantém a memória pública em pé. Em um país com distâncias enormes, isso mexia até com transporte. Bilhetes de trem, cronogramas de entrega e prazos militares dependiam de sincronização. Quando uma fronteira conversa com outra fronteira, um erro de dias vira risco real. A mudança reduziu o atrito com o resto do mundo, mas deixou para trás uma camada de documentos que exigem cuidado até hoje.
Quem trabalha com arquivo aprende rápido. Antes de confiar em uma data, é preciso saber qual calendário está por trás dela.